Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Rafael Almeida. Hoje vamos finalizar a aula 2 com o conectivo se e somente se, o último operador lógico a ser estudado. Também vamos aprender nesta aula o número de linhas da tabela verdade e a prioridade na resolução dos operadores lógicos. Se joga na aula, moçada! Conectivo se e somente se é chamado de bicondicional, pessoal. É um conectivo muito fácil de ser utilizado, de entender também, porque ele só será verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras e só será falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Tá? Vamos subir as proposições simples P e Q, e aqui a proposição composta bicondicional P, se e somente se que. É assim que a gente lê a bicondicional. P, se e somente se que. Existe uma condição dupla aí. Vamos aos exemplos. Rafael é carioca, se e somente se Rafael nasceu no Rio de Janeiro. Se Rafael é carioca é verdade, a bicondicional só será verdadeira se a próxima, que é a consequente, Rafael nasceu no Rio de Janeiro, for também verdadeira. Tá? Então, Rafael nasceu no Rio de Janeiro. V. Ambas são verdadeiras, então a bicondicional também é verdadeira. Próximo. Jogo bola se, somente se for futebol de campo. Se eu jogo bola, para bicondicional ser verdadeira, tem que ser futebol de campo. Opa, não é futebol de campo. Eu jogo outra bola, salão, por exemplo. Então, a proposição composta será falsa. Avante. Casarei com Rafael se, e somente se Rafael for rico. Nem casar com Rafael eu vou casar. Não casarei com Rafael. Agora, ele é rico. É verdadeiro. Só que valores opostos na bicondicional é falso, dá falso. A condição é dupla. Se um tiver falso, tá? E outro verdadeiro, a bicondicional será falsa. Agora, vou correndo e cantando se e somente se estiver chovendo. Pessoal, cuidado aqui com esses verbos nominais no gerúndio, né? Correndo, pulando, caindo e gritando. É uma oração só. Tá? Uma oração só porque tem a ação aqui do voo. Então, vou correndo e cantando, uma proposição apenas. Vamos chamar ela aqui, vamos dar o valor falso. Tá? Se somente se estiver chovendo. Não está chovendo também. Falso. Aí sim, valores iguais, a bicondicional será verdadeira. Muito fácil de entender a bicondicional, não é? A bicondicional será verdadeira quando as proposições foram verdadeiras e será falsa se ambas as proposições simples forem falsas. Neste caso aqui e neste caso aqui, F com F dá verdadeiro. Representação simbólica, flechinha de sentido duplo, é a bicondicional. A proposição bicondicional é formada pela conjunção de duas proposições condicionais. Assim, quando ocorrer simultaneamente as proposições se P então Q e se Q então P, dizemos que também ocorre a proposição bicondicional P, se somente se Q. Esse é um assunto que veremos em equivalência, tá? Uma proposição especial, equivalências. Mas, pessoal, se P então Q e tem o conectivo E aqui, tá? A conjunção do se P então Q com se Q então P dá origem a bicondicional P, se somente se Q. Se você não entendeu, veremos isso aí, em aulas futuras aí sobre equivalências lógicas. Mais algumas coisinhas para falar da bicondicional. Maneiras de dizer. Tá? Não é somente se, Você pode falar P, C e somente se Q. P equivale a Q. P é condição necessária e suficiente para Q, assim como Q é condição necessária e suficiente para P. Lembra daquele esqueminha que estudamos na se então? Aqui é diferente, pessoal. Aqui o P é condição necessária e suficiente para Q, e o Q é condição necessária e suficiente para P também. Mais fácil de decorar, né? Os dois são condições necessárias e suficientes um para o outro, porque se aqui for V, esse aqui vai ter que ser V. Se esse é F, aqui vai ter que ser F para a molécula ser verdadeira. Vamos aos exercícios? Prova 2014 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, analista legislativo direito.
Muito tranquilo essa questão aqui de tabela verdade. Tá? Observe a tabela verdade a seguir. Os valores lógicos que devem substituir x, y e z são respectivamente. Dá um pause aí, eu vou dar um pause. Vocês resolvam aí, tá? Resolveram já? Acertaram a questão? Pessoal, muito tranquilo, não é? Conectivo sim, então é muito fácil quando se fala em tabela verdade. Por exemplo, P, aqui o Q, e ele quer a tabela verdade do não que, se somente se P. Então vamos negar o Q. Vamos negar o quê? Olha só, o F fica V, o V fica F e o F fica V. Agora nós vamos fazer, utilizar esse conectivo com as proposições em vermelho aqui, com os valores em vermelho. Então fica V com V dá verdadeiro. F com F em vermelho aqui dá verdadeiro. Quando tiver valores iguais, a proposição se somente se é verdadeira. E F com verdadeiro, sem valores opostos, aí dá falso. Então os valores lógicos que devem substituir x, y e z são respectivamente V, V e F. Pessoal, muito tranquilo, né? Avante. Prioridades na resolução dos conectivos. Assim como na matemática, no raciocínio lógico também há uma prioridade quando você se deparar com vários operadores lógicos interligados. Primeiro, pessoal, na verdade, primeiro nós temos que resolver o que está no colchete, dentro do colchete, depois dentro do parênteses, tá? Depois vamos resolver primeiro a negação, depois a conjunção, terceiro resolva a disjunção, depois a condição e, por último, devemos resolver a bicondicional. O professor preparou o mnemônico para você lembrar dessas prioridades aí. Mesmo sendo pouco cobrado em prova, é interessante que você saiba essas prioridades. Lembra da palavra neutros. Neutros, primeiro a negação, depois a conjunção. Esse U, que tem a mesma forma parecida que o V, na verdade é a disjunção. O T de se então, tá? E o S do se e somente se. Lembrou do neutros? Você lembra das prioridades dos conectivos. Vamos resolver um exercício, 2013. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico da proposição composta, colchete, parênteses, P então Q, ou não P, fecha o colchete, e não Q é. Primeiro, pessoal, devemos colocar o valor lógico das proposições simples. O P é verdadeiro. O que o exercício falou que é falso. Não P. Se o P é verdadeiro, o não P vai ser falso. Se o que é falso, o não que vai ser verdadeiro. Tiozinho aqui é o contrário. Vamos resolver primeiro o que está dentro do colchete, não é? E dentro aqui tem o parênteses, então vamos resolver o que está dentro do parênteses. Vera Fischer, pessoal, utilizando o conectivo sim, então Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso. Agora vamos descer o não P para cá. Agora nós vamos utilizar o operador ou. Quando que o ou vai ser verdadeiro? Quando tiver apenas um verdadeiro e o único caso que ele será falso, quando os dois forem falso. Neste caso aqui, um falso, o outro falso, este operador dá falso. Vamos resolver agora o que está fora do colchete, não é? Que é esse aqui, a conjunção. Vamos descer o não que é verdadeiro. Qual que é o caso, pessoal, que a conjunção vai ser verdadeira? Quando um e o outro forem também verdadeiros. Se um for falso, fudeu, né? É o caso aqui. Tem um falso, então esta molécula será falsa. Aí chegamos no resultado. A alternativa D de Deus. Galera, vamos prosseguir aí. Ainda sobre a tabela verdade, vamos entender agora qual é o número total de linhas de uma tabela verdade. Em geral, para uma proposição composta com n proposições simples, a tabela verdade será formada por 2 elevado a n. N é o número de proposições simples. Aí se obtém o número de linhas desta tabela verdade. Olha os exemplos. Duas proposições simples, por exemplo, P e Q. Aí temos 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas. Uma tabela verdade formada por 4 linhas. Três proposições simples, P, Q e R. 2 elevado a 3 é igual a 8 linhas. 4 proposições simples, que eu já acho um exagero o concurso cobrar isso. PQRS, aí tem 2 elevado a 4, 32 linhas. Ele pode pedir para você apenas saber quantas linhas tem, mas ele não vai pedir para você montar uma tabela de 32 linhas, né? Acho um exagero.
Exercício, então, da CESP 2013, ANS, analista administrativo. Se S, daí ele dá toda a molécula, né? P, si e somente se que, si e somente se, colchete. Pessoal, então a coluna da tabela verdade de S será igual à amostra abaixo. O cara que é inteligente, ele vê quantas proposições simples tem esta molécula. Ó, se ligue, você não pode contar o S, tá? Essa aqui é a proposição composta. Temos que contar apenas o P, o Q, só tem P e Q. Ou seja, 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas. Então, deveria ter 4 linhas aqui. Aqui tem mais de 4 linhas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Já está errado o exercício. A asserção está errada. Ok? Vamos prosseguir agora. Prova da CESP 2013, TCR, Roraima, auditor de controle externo, direito. Com base na tabela apresentada acima, referente ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta de P, Q e R, que são proposições lógicas simples, julgue o item a seguir. Pessoal, vou dar um pause, você tenta resolver o exercício aí e já voltamos com a resolução. Galerinha, percebeu que o examinador nesta questão, ele quis saber se você sabe montar realmente a tabela verdade? Não tinha como fugir, você tinha que montar a tabela porque ele dá os valores, todos os valores da sequência, tá? Da proposição S, das duas proposições S aqui. Essa tabela da esquerda aqui não tinha na prova. Eu coloquei ela aqui, tudo certinho, bonitinho, para facilitar a resolução e o entendimento da questão. Nesta questão, nós vamos utilizar todos os operadores lógicos e funciona como uma revisão aí para a gente finalizar com chave de ouro a aula 2. Então, ele dá a proposição Q, a P, a R. Aí eu já deixei de lado aqui a P ou R. Deixei de ladinho aqui também se P, então Q. Deixei de lado aqui se P, então R. A proposição S da primeira pergunta, tudo isso aqui. E a proposição S da segunda pergunta, tudo isso aqui. Vamos à resolução. Vamos montar primeiro as proposições mais simples para depois chegar à proposição S. Vamos lá. Primeiro vamos montar, então, o P ou R, pessoal. P ou R, o conectivo OU. Quando que o OU vai ser verdadeiro? Quando tiver apenas um verdadeiro. Tá? E se tiver 2 falsos, a molécula será falsa. Então, P ou R, essas duas proposições. Então, pessoal, ó, veja só, nesses dois casos aqui, falso, 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 falso. Apenas nesses dois casos, a molécula será falsa. Em todos os outros casos, vamos colocar como verdadeira. Nós temos que ser esperto, né? Explorar as peculiaridades de cada operador lógico. Agora, este operador aqui, se P, então Q. Achou Vera Fischer, você coloca falso. Ó. P, então Q. Achou Vera Fischer. Nesses dois casos, colocaremos falso. Todos os outros casos, verdadeiro. Tá? Agora, se P, então R. P, então R. Vamos achar o Vera Fischer aí? Vera Fischer, em azul aqui, tá? VF, VF. Nesses dois casos, a molécula será falsa. Em todos os outros casos, verdadeira. Agora, nós vamos para a primeira pergunta aqui, né? Que se e somente se P ou R. Nós temos o P ou R e temos o Q. Então, se tiver valores iguais, a molécula será verdadeira. Se tiver valores opostos, a molécula será falsa. Então, neste caso aqui, ó, Q, P ou R, valores iguais. A molécula será verdadeira, a molécula será verdadeira. V, V, a molécula será verdadeira. F, F, a molécula será verdadeira. Em todos os outros casos, a molécula será falsa. Tá? Agora aqui, P, então Q e P, então R. Nós temos o P, então Q e temos o P, então R. O E é aquele conectivo chato. Se achar um F, fudeu, a molécula será falsa. Quando a gente estuda o conectivo E, você só bate o olho onde é verdadeiro. Tá? Onde que é verdadeiro aqui? Aqui, 2 verdadeiro. Aqui, 2 verdadeiro. Aqui, 2 verdadeiro. E aqui, 2 verdadeiro. 2 verdadeiro aqui também. Os outros casos, onde tiver um falso, a molécula será falsa. E é isso aí, galera.
Aqui a resolução da primeira questão, tá? VF, aqui fala que é VFF, portanto, esta questão já está errada. E aqui a resolução da segunda questão, tem a mesma sequência lógica, pode conferir, está igualzinha a sequência, portanto, a questão está correta. Lembrando que o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao número de proposições simples. O S não é uma proposição simples, é uma proposição composta, é a molécula que ele quer saber. Portanto, as proposições que ele deu foi a P, Q e R. 2 elevado a 3 é igual a 8. 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para você montar essa tabela grande, como que você faz? Tem uma dica, pessoal. Primeiro você coloca, veja só, 4V e 4F, ó, 4V e 4F na primeira proposição. Na segunda proposição, você coloca 2V e 2F, 2V, 2F, 2V, 2F. E na segunda, 1V e 1F, tá? Você vai alternar VF, 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 VF. Assim você monta, forma todas as combinações possíveis aqui entre essas três proposições. O número de proposições, eu acho que o examinador pode cobrar, o máximo são 3, 4 já dá uma tabela gigante, né, que já é um trabalho enorme para o candidato. E assim terminamos mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico, aula número 2. Fechamos com chave de ouro, uma questão super complexa e interessante. Pessoal, não esqueça de adquirir os slides no site megaaluno.com, os slides dessa aula, para você fazer uma revisão antes do concurso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha aí. Temos 3 veículos para você entrar em contato com a gente, o megaaluno.com, o YouTube e também o blog. No blog você encontra questões comentadas, é só clicar no link aí, você vai direto para as questões deste tema aqui, dos operadores lógicos. Galera, desejo bons estudos a todos e a gente se encontra na aula 3. Tchau!